Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual do Beit, no mês de Elul. Vamos logo no início escutar o toque do shofar. Como sempre, nos últimos dias, estou bem assessorado aqui pelos nossas crianças, que na verdade eles são os nossos fiadores, eles são os nossos avalistas diante de Deus. Se não fosse eles, Deus não teria nos dado a Torá. E eles representam a maior garantia que nós temos, não só para a continuidade do judaísmo, perpetuar as nossas tradições, mas também o do nosso elo e vínculo com Hashem, com Deus, que pelo mérito dos nossos antepassados, pelo mérito das nossas crianças puras, inocentes, etc., com certeza irá assegurar a todos nós um ótimo ano, que sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce muito em breve. Muito bem, então nós vamos prosseguir com o nosso estudo dos discursos hassídicos do Rav Shneur Zalman. Estamos abordando a parte, o significado mais místico da festa de Rosh Hashanah. Desculpe. Então, só recapitulando um pouco aquilo que nós vimos ou terminamos de expor ontem, nós observamos como o início da criação por parte de Deus foi um ato totalmente altruísta. Deus criou o universo, o mundo, as criaturas, quando assim surgiu na sua vontade, assim ele desejou. Isso foi um ato de bondade gratuita, ou seja, isso não ocorreu em troca de nada, isso não ocorreu por qualquer necessidade ou carência, porque Deus é perfeito, ele é intrinsecamente perfeito, ele não depende de nada e de ninguém dentro da sua perfeição, e simplesmente porque ele cria o mundo, como diz o versículo no Teilim, que amarti olam chesed bané. Eu assim disse, Deus criou o mundo inclusive com pronunciamentos, que o mundo seja construído a partir, por quê? Por chesed, por bondade. Nós falamos que isso aconteceu, ou seja, o fato de Deus emitir essa energia criativa, essa energia vital para o universo. A troco de nada, por assim dizer, isso aconteceu apenas na primeira vez, no momento do Gênesis. Porém, a partir de então, para nós atrairmos, para que se manifeste essa vontade divina de manter os mundos existentes, de recriar a cada instante o mundo, o universo, de revitalizá-lo, etc., Deus estabeleceu que a partir de então isso dependeria do nosso comportamento, das nossas ações aqui no plano inferior, nosso comportamento ético, moral, nossa conduta de acordo com a Torá, mitzvot, fazendo aquilo que é o certo, etc. E isso é o que desencadeia, isso é o que motiva a vontade por parte de Deus de continuar, por assim dizer, reinando sobre o universo. Isso significa continuar dando vida, energia para o mundo e todas as criaturas, inclusive ou principalmente nós. Quando que se atrai, se desencadeia essa vontade divina de prosseguir
dando energia ao mundo, fazendo essa manutenção sobre o universo, essa vontade divina de continuar reinando, ela é atraída fundamentalmente na data de Rosh Hashanah. E nessa data ocorre uma renovação, um renascimento de toda essa vitalidade, de toda essa energia, de forma geral, ou seja, toda a cota necessária para vitalizar o mundo, o universo, com todas as suas criaturas, cada uma com aquilo que necessita, se é saúde, se é sustento, enfim, tudo que ela necessita para a sua sobrevivência, subsistência, para a sua vida, para uma boa qualidade de vida, etc. Então, a vitalidade, de forma geral, a energia necessária para o ano todo, ela é atraída e desencadeada em Rosh Hashanah, através do nosso serviço espiritual, através do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa conduta. Se fala que essa vitalidade que dá energia ao mundo, aquilo que havia no ano passado, isso é retirado na véspera de Rosh Hashanah, ao anoitecer da data de Rosh Hashanah, e isso voltará, essa energia, o mundo fica, de certa forma, até pendente, aguardando o toque do shofar, o nosso serviço espiritual que corresponde a isso, e é isso que vai atrair e desencadear a nova energia, uma energia inédita, nunca antes presente no mundo e no universo, uma energia única a cada ano. Por isso ele nos explicou que Rosh Hashanah é Yom Hadin, é o dia do julgamento, e não só julgamento de cada um de nós, pelo bem que fizemos ou Deus nos livre o mal que cometemos, e como isso deve ser remunerado ou punido. Mais do que o dia do julgamento, ele também julgamento no sentido de avaliação, ou seja, nesse dia de Rosh Hashanah é feito um balanço, uma avaliação de como anda o ser humano, de forma geral, e como anda cada um de nós, em particular, nossas ações, nossos atos no ano que passou, será que eles correspondem à nossa missão? Será que eles coadunam com o papel que nos cabe desempenhar, etc. Então tudo isso é avaliado em Rosh Hashanah, como foi a nossa, entre aspas, produção, não só espiritual, mas o quanto nós nos aproximamos e aproximamos o mundo à realização do seu propósito para o qual ele foi criado por Deus. Ou seja, para permitir esse renascimento, essa renovação, atrair essa cota nova, inédita de vitalidade para o mundo todo. Então nós falamos que aí há um processo, durante esse julgamento, essa avaliação, existem promotores, a promotoria faz acusações e ela diz, ela levanta os nossos atos, nossa ficha, e talvez demonstra que nós não estamos fazendo jus ao título de criatura primordial que nos foi concedido, que talvez, ou de fato, a gente não esteja aproveitando o nosso potencial, aquilo que Deus nos deu, para fazer o bem da forma melhor possível. Talvez a gente não esteja alinhado com os objetivos divinos, com os padrões divinos do bom, do moral, etc. E daí começa a haver esse questionamento e até contestação, se a pessoa merece essa renovação de contrato, entre aspas, como nós dissemos. Será que a pessoa merece que através dela seja atraída essa vontade divina, que significa mais força e vitalidade para o universo, como também significa uma revelação maior da presença e atuação divina aqui no plano terrestre, não é? Ou seja, Deus é onipresente, Ele está aqui por toda parte, mas nós não o vemos, não o sentimos, não o percebemos. Quando uma pessoa sente e percebe a presença divina, então tudo muda, todas as coisas, tudo é diferente, não é? A situação muda por completo. Então, isso significa aquilo que a gente pede em Rosh Hashanah, Gilui Malchuto Yitbarach, que se revele o reinado divino, a soberania divina, como que esse mundo não está a esmo, esse mundo não está perdido ou sem destino, não. Tem um Criador, tem um regente, tudo que acontece aqui é por divina providência, uma providência individual, e Deus reina sobre o mundo de fato. Então isso que a gente pede, que isso se revele, se manifeste, que a gente perceba isso. Mas durante o ano todo que passou, talvez nós não sentimos isso e por isso não agimos de forma condizente a essa presença, atuação e vontade divina.
Isso é aquilo que é chamado na linguagem hassídica, na linguagem dos nossos livros de ética, etc. Mipnei kama prikat ol. Ol, a gente fala em Kabbalat ol malchut shamayim, assumir sobre si o jugo celestial. Então, um jugo a gente sabe o que é. Às vezes até em cima de um burro, etc., se coloca uma carga, uma sela, uma carga, isso é um jugo e ele carrega, transporta isso. Não é? Mas aqui no sentido, quando nós falamos, existe o conceito de Kabbalat ol. Kabbalat ol é a pessoa assumir o jugo. Na verdade, é um peso, é um fardo, é uma carga, é uma responsabilidade. Ou seja, uma pessoa talvez ele gosta de viver, entre aspas, se sentindo livre, solto. Ele não tem regras, ele não precisa pensar duas vezes. Faço ou não faço? Deu na bola, ele sentiu o desejo, a atração, então pronto, ele vai e faz, sem questionar, ele não tem filtros, ele não tem critérios, e etc., ele simplesmente vai atrás do seu bel prazer, ou da sua realização pessoal, da sua autossatisfação. Porém, alguém que não se conduz assim, alguém que não se deixa levar atrás dos seus impulsos, dos seus instintos, porque sabe que nós devemos ser criaturas responsáveis, nós temos uma missão, nós temos um papel a desempenhar, nós não devemos ser como crianças mimadas, que tudo aquilo que vem, querem e desejam e pretendem, a gente tem que saber discernir entre o que é bom e o contrário, a gente tem que saber que o objetivo maior das coisas não é a nossa satisfação pessoal, o nosso bel prazer, mas sim algo mais elevado, mais profundo. Isso tem, por assim dizer, o seu custo, ou seja, que exige de nós renúncias, exige de nós abrir mão de nossos apetites, de nossas paixões, etc. Então isso significa uma pessoa que está imbuída desse conceito, é uma pessoa que está com Kabbalat ol, ele assumiu sobre si o jugo celestial, o jugo de Deus. É como alguém que está carregando uma carga, porque essa pessoa não se sente tão leve e solta. Pelo contrário, antes de fazer cada coisa, a pessoa medita, reflete, abre o livro, como se diz, ele abre o Kitzur Shulchan Aruch, o resumo do nosso código de lei. Será que isso é uma mitzvah? Será que isso é positivo? Ou será que é o contrário? Será que não há nada de proibitivo por trás desse pensamento, dessa fala, dessa ação? Mas isso é como carregar um jugo, um fardo. Não é? E alguém que assume isso sabe, olha, eu tenho prazer até de carregar esse jugo, porque para mim, inclusive, não vai ser um fardo pesado. Eu sei que eu estou sendo condutor de algo muito importante, ou seja, transportando esse jugo. Com isso eu estou implementando a vontade divina no propósito da criação, e etc. Isso é algo fenomenal. Isso, por assim dizer, não só é a vontade de Deus, mas é algo que Deus possibilitou que a criatura cumprisse, preenchesse a sua vontade, a vontade divina, e, por assim dizer, até causando um prazer a Deus. Então isso é fabuloso. Porém, alguém que não quer esse jugo sobre si, essa responsabilidade, pode, não pode, é correto ou não é correto, independente, não vou ir atrás dos instintos, o primeiro impulso, a primeira impressão. Não, o que importa aqui não é, será que é minha vontade, meu desejo, mas alguém que não quer fazer todos esses cálculos, essas contas, e quer agir da forma que bem desejar, isso se chama prikat ol, alguém que destituiu de si, alguém que retirou de si, jogou o jugo de cima de si. Ele não quer esse jugo, ele não quer não quer sentir nenhum peso sobre si, quer se sentir bem soltinho e livre para fazer o que bem entende. Então, essa atitude de prikat ol, de se desfazer do jugo divino, do jugo da Torá e Mitzvot, etc., do jugo celestial, isso é o que causa as interferências em Rosh Hashanah. Ou seja, quando durante o ano que passou nós nos conduzimos, ou seja, nós perdemos o foco e nós saímos do eixo, em vez de nós girarmos em torno do que é bom e correto, que é a vontade de Deus, nós colocamos como eixo da nossa vida, fizemos tudo girar em torno daquilo que me é conveniente, do que me é agradável, do que me é prazeroso e etc. E muitas vezes o resultado disso, até de imediato, já é desastroso. Mas isso significa prikat ol, que a pessoa tirou de si o jugo do reinado.
Por exemplo, súditos, eles estão subjugados, submetidos, subordinados ao rei, ao imperador. O que significa? Que não é tudo que eles bem entendem, o que eles desejam, o que eles podem fazer. Existe uma lei no país, existem decretos reais, existe a autoridade do soberano, do monarca, etc. Então, todos os súditos daquele país, eles estão subordinados, subjugados às ordens do rei. Então, eles têm sobre si o jugo da majestade do imperador. Porém, uma pessoa que retira de si o jugo, o que significa? De certa forma, que ela se rebelou contra o próprio rei, que ela não se subordinou, que ela não está disposta a subjugar a sua vontade diante da vontade maior do imperador. Ele nos diz, lembrando, já que o assunto de Rosh Hashanah, o objetivo nosso de Rosh Hashanah é coroar a Deus como nosso rei, soberano do universo. Não é? O rei de todos nós, que a sua vontade prevaleça. Então, muitas vezes, quando chega o dia de Rosh Hashanah é o dia do julgamento, o dia da avaliação. Então, os promotores que têm a nossa ficha e veem como a gente tem se comportado, como a gente tem agido, muitas vezes eles demonstram e expõem o quanto a gente está longe disso. Ou seja, que no ano que passou, nós não estivemos alinhados com a vontade de Deus, nós não estivemos subordinados à sua vontade maior, nós não estivemos subjugados à sua realeza. Em outras palavras, nós ignoramos a Deus como rei do mundo, do universo. Então se diz, com que moral nós podemos vir agora e dizer, não, Deus, nós queremos que você seja o nosso rei, nós queremos que você reine sobre nós, nós queremos e aceitamos o teu reinado, nós nos subordinamos a ti, nós nos subjugamos as nossas vontades a ti. Mas se essa declaração for da boca para fora apenas e tão somente, e ela não combina em absoluto com tudo aquilo que a gente vem fazendo no decorrer do ano passado, então isso não faz sentido, né? Essa declaração não vale nada. Por isso se diz, o nosso trabalho em Rosh Hashanah é consertar essa situação. Ou seja, mesmo que a gente saiu da linha, mesmo que a gente perdeu o foco, a gente se desviou da rota, Rosh Hashanah, que é o aniversário do ser humano, da humanidade, então agora cabe a nós fazer o quê? Voltar aos trilhos, voltar à rota, voltar ao caminho certo. Mas isso vai acontecer somente quando houver da nossa parte uma conscientização, que aquilo é o caminho errado, esse desvio não é bom para ninguém, não é bom para a criatura, não é bom para nós, não é satisfatório a Deus, etc. E por isso a gente entende que precisa voltar, e a gente de forma sincera sente o arrependimento por ter se desviado da rota, e a gente decide de forma consistente e firme não reincidir, e que a gente quer agora de fato, nem que isso pareça colocar um jugo sobre nós, não é? Aceitar essas determinações, essas leis, essas mitzvot, esses preceitos, ordens, etc. Mas nós dizemos, nós estamos dispostos a isso, nós queremos isso porque nós sabemos, tinha um mestre hassídico inclusive que dizia, é muito melhor que eu cumpra e satisfaça a vontade de Deus do que Deus cumprir e satisfazer a minha vontade. A vontade de Deus é algo sagrado, elevado, etc. Deus é perfeito, então com certeza sua vontade consiste só em coisas boas e positivas. Não é pobre de nós se Deus tivesse que satisfazer todos os nossos caprichos, todas as nossas vontades e mimos e etc., que muitas vezes são coisas tolas, bobagens e muitas vezes coisas nocivas a nós mesmos. Mas muitas vezes nós ficamos nos nossos caprichos. Isso significa o prikatol, retirar de sobre si o jugo do reinado divino. E o nosso trabalho em Rosh Hashanah é restituir esse jugo, colocar de volta esse jugo sobre nós. Por isso ele nos fala, o que mais é julgado em Rosh Hashanah, no que consiste a avaliação que é feita nessa data de Rosh Hashanah, já que Rosh Hashanah, por assim dizer, é a coroação do rei. Não é? Então, por isso, o Benyan, Kabbalat, Ol Malchutot Barach, o que é mais julgado e avaliado em Rosh Hashanah, é a nossa predisposição de se subordinar à vontade divina. A nossa disposição de aceitar o jugo do reinado divino sobre si, de se comprometer com as mitzvot, com a vontade de Deus, mais do que a nossa vontade pessoal.
que המשכת החיות החדש היא על ידי גילוי מלכותו יתברך. Porque a gente falou do que depende essa nova cota de vitalidade e energia, que vem para o mundo todo, de forma geral, e que vem para cada indivíduo de forma particular. Em Rosh Hashanah é determinado para cada um de nós como vai ser a sua saúde nesse ano que está por vir, que está começando, como vão ser os teus negócios, como vai ser a tua vida, como vão estar os teus relacionamentos, etc. Tudo isso é avaliado em Rosh Hashanah, ou seja, o ser humano de forma holística, de forma geral, em todos os aspectos da sua vida. Mas se fala que atrair essa cota nova de vitalidade e de energia, não só para o mundo de forma geral, mas para cada um de nós, naquilo que necessita de forma individual, particular, isso depende da revelação do reinado divino. Ou seja, quando Deus fala, assim como dizem os livros místicos, que no início da criação Deus criou o mundo dizendo Ana Emloch, ele queria reinar. Para reinar precisa ter súditos, mas para que ele esteja reinando é necessário que os súditos estejam subordinados ao rei, a ele. E aqui tem mais um detalhe que a gente já mencionou. Deus não quer ser um tirano, ele não quer ser um déspota, ele não quer ser um imperador que força a barra, que impõe o seu reinado. Não é isso que Deus deseja. Deus, ele quer tudo de forma boa, positiva, bondosa, harmoniosa. Isso que diz o versículo, que Deus deseja que o Malchuto Beratzon Kiblu Aleihem, que o seu reinado, com vontade, de bom grado, seja aceito por eles, pelos súditos. Então, Deus fala, tipo, como dizendo, olha, eu não preciso disso. Como a gente falou, o mundo não vem preencher nenhuma necessidade ou carência dele. Ele não se necessita disso para autorrealização, né? Ou coisa assim, não é? Então, como Deus falando, eu não preciso disso. Se vocês não estão satisfeitos e vocês também não querem, então sabe o que? Ou win-win, ou os dois lados saem ganhando, satisfeitos, tá? Os dois saem com a sua vontade satisfeita, a criatura e o Criador, ou se não, nada feito. Se não, a gente termina o contrato, para por aqui, eu não vou forçar nem impor coisa alguma. Não é? Então Deus quer que a gente aceite esse reinado seu. E é esse aceitar do seu reinado que o coroa, e é isso que desencadeia nele a vontade de continuar emitindo força vital, energia, vitalidade para o universo e para todas as criaturas, cada uma naquilo que ela precisa e necessita. Que é המשכת החיות החדש, ou seja, essa nova cota de vitalidade que vai vir em Rosh Hashanah, ela depende da revelação, de se revelar o reinado divino. אם אינו מקבל על עצמו מלכותו יתברך, בלי שום פריקתו, כמובן, ואין אדם ראוי לגילוי מלכותו יתברך, uma pessoa não vai merecer que se revele sobre si o reinado divino, que isso significa a vontade de Deus de continuar investindo nele, emitindo força vital, energia, etc., para a criatura, para cada ser, para cada um de nós. Isso só vai ocorrer, ou seja, não há outra maneira de ocorrer, e não vai ocorrer em meio no cabelo alatzmo, se a pessoa não aceita a atuação de Deus, não aceita sobre si o jugo celestial, o jugo do reinado de Hashem, da soberania de Deus, bli shum prikatol, sem querer se desfazer de tudo isso, Kamuvan. E ele aqui nos explica o que acontece. Acho que aqui ele vai falar um pouco de nós, coisas próximas, não é? Das nossas recaídas espirituais, da nossa inconsistência com as linhas mestras, com os critérios, etc., não é? Com toda a boa vontade que a gente possa ter. Sheyesh sheinam mekablim alehem tamid o malchut shamayim be'ahava u'beratzon kim liprakim veitim mezumanim. Existem pessoas que não aceitam sobre si, não assumem sempre, constantemente, o jugo celestial, o jugo do reinado divino. Não fazem isso, não têm uma aceitação desse jugo, desse compromisso com Deus. Esse compromisso é um jugo. Ele chama jugo como se fosse um fardo, uma carga. Porque, como a gente falou, isso exige renúncias, isso exige da pessoa abdicar de desejos, de vontades, de paixões.
né? Exige da pessoa controlar seus impulsos, seus instintos, etc., né? Se enquadrar, seguir regras. Então tem pessoas que, de forma geral, ou teoricamente, até estão prontas a aceitar esse compromisso, assumir esse jugo, mas não sempre, não o tempo todo. E mais do que isso, mesmo quando aceitam, não fazem isso be'ahavá uberatzon. Não aceitam esse jugo, esse compromisso com amor e vontade. Nós sabemos, por exemplo, o amor de pai para filhos. Um pai, ele pode ficar horas no sol, preparando algum jogo, alguma brincadeira para os seus filhos, ele pode estar suando, transpirando, ele pode estar trabalhando duro, e ele pode estar se cansando, etc. Mas isso não, ou seja, é como se fosse uma carga pesada. Mas ele sabe por que ele está fazendo isso, por quê e para quem. E isso ele faz com vontade, com amor, e ele não se sente, por mais que talvez seja até um trabalho cansativo, um trabalho exaustivo, talvez isso está exigindo bastante dele, mas como ele faz isso com vontade, com amor, isso chega até a ser prazeroso para ele, porque ele sabe qual é o objetivo disso, quem ele quer realizar, quem ele vai satisfazer com isso, não é? Então, essa seria a atitude correta nossa perante Deus também, que a gente fizesse as coisas de bom grado, com vontade e amor. E tem gente que nem sempre está, talvez pessoas como nós, não sei se a maioria de nós, mas que não estão sempre comprometidas a tal forma, fazendo tudo o que é bom, as mitzvot, todas as boas ações, fazendo isso com amor e com vontade. Kim li prakim veitim mezumanim. Tem pessoas que apenas quando elas estão inspiradas, ou em momentos especiais, né? Em épocas especiais, que nesses momentos, ou por força das circunstâncias, ou pela força da própria data sagrada em si, a pessoa se recorda e se conscientiza da grandeza de Deus, etc. Daí então a pessoa se vê vinculada e comprometida. Mas, de forma geral, quando a pessoa está paisana, maneira de dizer, quando a pessoa está nos momentos laicos da sua vida, já durante o dia todo, quando a pessoa não está na hora do estudo da Torá, ou na hora da reza, ou na sinagoga, etc., então cada um vai atrás dos seus pensamentos, e às vezes os pensamentos nossos, ou nossas fantasias, ilusões, ou sonhos ou pretensões, às vezes isso nos leva longe, bem longe, e longe do que é bom, ideal, etc. E cada pessoa sabe do que se passa consigo, ou seja, por onde navegam seus pensamentos, as suas aspirações, etc. Ou seja, ele está nos dizendo que até mesmo uma pessoa que sente o jugo de Deus sobre ela durante o estudo da Torá, ou durante a reza, porque a pessoa reza com devoção, se concentra, etc. Mas como nós já dissemos, falamos outras vezes, o judaísmo não separa a religião de Estado, ou não é a vida laica e profana, vida em contraste com a vida religiosa. Não, judaísmo é judaísmo, não é só religião judaica, não é só momentos religiosos ou de culto religioso. De acordo com o judaísmo, nós temos que estar vinculados a Deus o dia todo, o tempo todo, em todas as atividades que a gente faz, mesmo nas atividades mundanas, mesmo daquelas atividades que não têm cunho religioso explícito, no nosso trabalho, no nosso lazer, no nosso social e assim por diante. Mas aqui ele fala daquela pessoa que tem essa fraqueza, que durante o dia todo, quando ele não está presente na sinagoga, ou no estudo da Torá, ou na prática de mitzvot, ou na oração, enquanto ele está ocupado com os seus negócios, com o seu trabalho, daí naquele momento parece que a pessoa, parece que ela se transportou, parece que esqueceu tudo que ela meditou durante a sua reza, tudo que ela estudou na Torá, etc. E agora ela está focada quase que de forma obsessiva, imersa somente no seu trabalho, nos seus negócios, e se esquecendo do jugo divino.
Então, ele diz, uma pessoa assim, até gente boa, pelo menos nas horas de Torá, Tefilá, ele se concentra no que está fazendo, e ele se sente unificado, vinculado a Deus. Em outras horas, atividades laicas, mundanas, ele esquece. Mas se fala que uma pessoa assim, esse se esquecer durante boa parte do dia ou da sua vida, já torna a pessoa desmerecedora. Isso faz com que a pessoa não mereça que Deus queira pairar sobre ele como seu rei, porque essa pessoa não tem essa subordinação ao rei o tempo todo. Essa pessoa, ela não quer e não deseja que Deus esteja sobre ela o tempo todo. Ele se sente em outras horas, né, como livre e solto. Isso ainda não é o pior. Tem situações espirituais mais graves. Isso que ele continua nos dizendo. Se alguém nessas outras horas, não só que ele se esquece um pouco de Deus, mas pior do que isso, ele vai e faz coisas erradas, proibitivas, transgride mitzvot da Torá. O bifrat, misheino nizar, hen besur merab, hen basetov, principalmente alguém que não é cuidadoso e escrupuloso na observância das mitzvot, seja em se abster do mal, ou seja em cumprir as mitzvot positivas de fazer algo bom, a pessoa negligencia e não faz. Cada um no seu nível de afastamento que possa ter, ou de não observância de mitzvot. Então, mais uma vez, uma pessoa que se enquadra nessa categoria, ele não está subordinado, não está comprometido à vontade divina, não está subordinado ao reinado divino, e ele então não se torna merecedor de atrair essa presença, esse reinado de Deus sobre si, que desencadeia essa nova cota e essa energia e essa vitalidade que vai vir para o ano todo em Rosh Hashanah. Não é possível haver a atração da vontade superior divina. Legilui malchuto itbarach, de Deus querer, sabe o que? Continuar regendo o mundo, fazendo manutenção do mundo em geral e dessa pessoa em particular, ou seja, pairando o seu reinado, o seu domínio sobre ela. Isso não é possível acontecer quando a pessoa não só que não quer se submeter, não quer aceitar esse jugo, quando a pessoa se rebela contra o jugo celestial, contra a vontade divina, se rebela contra o reinado divino aqui embaixo. E como a gente falou, Deus não impõe, não força a barra. A pessoa não quer, não quer. Então, no momento que uma pessoa transgride a vontade divina, não cumpre, não se compromete com ela, então com isso ele está tirando de si esse jugo do reinado divino, e ele não é merecedor de, por assim dizer, coroar a Deus como rei, e através disso atrair essa sua atuação, essa emissão de nova energia vital para ele ou para o mundo. Então, isso que ele nos falou, quando alguém, mais ainda, quando alguém está transgredindo a vontade de Hashem, fazendo aquilo que é mal, errado, ou deixando de fazer aquilo que deveria, então com certeza essa pessoa não está compatível, ele não merece, ele não está alinhado com Deus, e dessa forma não é possível que Deus, por assim dizer, reine sobre ele. Ou seja, por mais que Deus é onipresente, por mais que Deus é onipotente, Deus está em todo lugar, Deus é todo poderoso. Então, Deus já está em todo lugar, com toda pessoa. Deus é fonte de vida e existência de toda e qualquer pessoa. E Deus tem o poder, se Ele quer, Ele pode impor isso. Mas, como nós falamos, impor o poder, harezerak geder shel memshala uredia, isso em hebraico se chama não malchut, não reinar, mas sim memshala, limshol. Memshala é um tipo, limshol é um tipo de domínio, é um tipo de tirania até, né? Geder memshala uredia sheu gam bal korcho, que pode ser imposto sobre a pessoa, sobre os súditos, mesmo contra a sua vontade. Mas isso não é o que Deus deseja em relação ao ser humano. O que significa o atributo de Malchut, de reinado, de reinar? O Davka Kasher Malchuto Beratzon Kiblolehem, nós falamos, Deus só vai reinar, só vai expressar e manifestar o seu reinado, sua atuação, como rei do universo, rei do mundo, rei da humanidade, rei de você, da tua vida, de mim, de cada um de nós. Ele só vai manifestar esse reinado quando isso é compatível com a vontade também da pessoa, quando a pessoa quer e deseja.
E demonstra isso se subordinando a ele, aceitando o seu jugo. She'am mekabel al atzmo ol malchuto beratzon. Somente quando o povo assume de bom grado o reinado, não é? De boa vontade. Porém, se alguém não se enquadra nessa categoria, ve'adam sheporek ol malchuto yitbarach, alguém que está se rebelando, ou retirando de sobre si, ele não quer esse jugo, não quer essas leis, não quer esses compromissos, é muito detalhe para ele, é muito restritivo, é muita limitação, etc. Então, com isso, ele retira de sobre si o jugo divino. É claro que Deus continua presente, não só do lado dele, dentro dele, lhe dando vida e existência, mas não é da forma satisfatória, não é como até o bom Deus quer e deseja. Isso não é reinar. Reinar precisa ser um rei que foi eleito democraticamente, por assim dizer, que foi escolhido. Ele quer saber, você me escolhe, você quer que eu reine de fato ou não? Aqui vai ser como limshol. Limshol é dominar, como dominar a força, que isso não é a vontade de Deus. Mas então o que acontece com uma pessoa que andou afastada? Ou no ano que passou, teve vários episódios de prikat ol, de retirar de sobre si o jugo divino, de contrariar a vontade de Deus, de transgredir proibições, de fazer o mal e errado, e etc. Não é? Então, como fica quando chega o Rosh Hashanah e quando a gente quer renovar o contrato, quando a gente quer mais carência, mais crédito, mais vida, mais saúde, mais parnusa, mais nachas, mais sucesso, todas as coisas boas. Ele nos diz, há uma esperança. Sim? Aqui ele evoca os versículos, ele vai explicar a sequência de versículos no Teilim, no final dos Salmos, no Salmo que está incorporado na nossa reza sob o título de Ashrei Yoshvei Beitecha, o Salmo 145, que é um salmo de suma importância que os nossos sábios disseram. Todo aquele que recita esse salmo 3 vezes ao dia tem porção assegurada no mundo vindouro, por isso ele aparece na nossa reza 2 vezes pela manhã e 1 vez à tarde, o salmo de número 145. Então lá se diz, mesmo para aquele que tombou e caiu em termos espirituais, ou escorregou, ou tropeçou, ou mesmo afundou, caiu. Então, sobre isso foi dito, a esperança, Somer Hashem lechol hanoflim, que Deus apoia e ajuda a se levantar todos os tombados, todos os caídos. Somer Hashem, Deus ajuda, Deus apoia, não é? Permite que se levantem kol hanoflim, todos aqueles que caíram em termos espirituais. O versículo seguinte prossegue dizendo, Liot einei kol eilecha yesabeiro, para que os olhos de todos, para que todos os olhos se dirijam a ti, Deus, yesabeiro, com esperança, com expectativa e esperança. Ou seja, Deus ajuda mesmo aquela pessoa que se distanciou, se afastou. Pela sua vontade, ele se distanciou, não é? Ele tombou, ele caiu, se afundou, não é? Na lama espiritual, mas Deus ajuda-o a se levantar, a se reerguer. E não somente isso, Deus mostra para ele que não é um caso perdido. Todos os olhos vão ver e perceber, e saber o que podem ter esperança em Deus, podem contar com Ele, ter expectativa, contar com Ele. להיות הסברון והתוחלת אשר כל אדם ימשוך אחריה ברצונו וחפצו ושיעיר השם בליבו. Ou seja, que a pessoa vai ter e cultivar dentro de si essa expectativa, essa esperança, que ela vai perceber que isso vai se tornar a sua vontade, ele vai se sentir atraído, esse vai ser o desejo dele a partir de agora, que a luz divina ilumine a sua pessoa, ilumine a sua vida, se faça presente, se revele no seu coração. Não é? Que Deus resplandeça, que Deus brilhe, ilumine no seu coração. Liot mekabel alav ol malchut shamayim, que a partir de agora ele se compromete a assumir esse jugo do reinado celestial da vontade de Deus, be'ahavá veratzon, de bom grado, com amor e com vontade. Isso que ele nos diz, mesmo aquele que escorregou, que caiu, mesmo aquele que se afastou, mesmo aquele que no decorrer do ano contrariou a vontade divina, tirou de sobre si o jugo divino, não se subordinou ao rei como deveria,
Chesed Hashem Aleinu, mas Deus é bondoso, misericordioso conosco, e Ele ajuda mesmo aquele que caiu nessa situação, mesmo aquelas pessoas essas pessoas que faltam neles essa postura, essa atitude de assumir o jugo do reinado celestial. Por isso, realmente, assim está escrito, essa sequência no Ashrei Yoshvei Beitecha, nesse salmo, número 145. Malchutcha, Malchut Kol Olamim. Deus, o teu reinado é um reinado de todo e para todos os universos. Conforme explicado na Kabbalah, que aqui Malchutcha se refere ao atributo de Malchut, a 10ª das Sefirot, que é o atributo de reinado, soberania, através do qual Deus se revela no mundo, no universo, quando Ele reina sobre o universo, emitindo força vital, energia para que tudo exista, tudo viva e tudo funcione, etc. Então, toda essa força vem de onde? Essa energia é derivada de Malchut. Malchutcha, e do Malchut divino, do reinado divino, Malchut se faz presente Kol Olamim, em todos os universos, em todos os níveis espirituais e materiais. Mas daqui nós também entendemos que para atrair essa vitalidade que é proveniente, oriunda dessa Sefirah de Malchut, é necessário ter Kabbalat Ol Malchut, é necessário a gente aceitar, subjugar-se, subordinar-se ao Malchut, ao reinado divino, ou seja, subordinar nossa vontade à vontade dele, que a vontade dele seja soberana. Quando isso não aconteceu, prossegue o versículo em seguida e diz: Somech Hashem lechol anoflim, que Deus mesmo assim ajuda a se reerguer e levantar todos os caídos, todos os tombados, e faz com que eles renovem a sua esperança e expectativa em Deus. Einei kol elecha, e saber o que os olhos de todos, mesmo daqueles que estavam muito afastados e distantes, que os olhos de todos estejam voltados a Deus com esperança e expectativa nele. Para que então, o que Deus faz, poteach et yadecha, Ele abre suas mãos, como para receber, abraçar, recepcionar a pessoa, trazê-la de volta, o masbia lechol chai ratzon, e Ele satisfaz com abundância, Ele nutre com fartura toda a vontade. Nós já vamos ver o significado disso. E mais tarde prossegue o versículo dizendo: Tzadik Hashem bechol drachav vechassid bechol maasav, que Deus é justo e Ele é bondoso em todas as suas atuações, em todos os seus atos. Então aqui ele nos dá a explicação mais profunda e mística sobre esses versículos do Teilim, dos Salmos, e nos fala: Shakadosh Baruch Hu Somer, Deus dá apoio e ajuda a se reerguer, mesmo Gametanoflim, os caídos e tombados espiritualmente, aqueles que caíram e se afastaram, aqueles que retiraram de si o jugo celestial, o jugo de Deus. Liot Eilecha Yesabeir, ou seja, Deus faz com que eles próprios não se considerem afastados, distantes, pelo contrário, Ele mostra: vocês podem confiar em mim, eu continuo aqui para vocês. Os olhos de todos vocês podem estar voltados a mim com expectativa, e lecha e saber que vocês estejam voltados para Ele, para Deus, com esperança e expectativa. Ou seja, eles vão sentir essa ânsia, essa vontade, esse desejo mesclado com uma esperança e expectativa de se aproximarem a Deus, e, sabe, voltar a assumir, a aceitar sobre si esse jugo celestial. Isso, essa atitude produz o que? A sequência dos versículos que fala: Deus abre as suas mãos para receber a todos, receber mesmo a nós, os que estávamos distantes, etc. O masbia lechol chai ratzon. Vamos ver, a tradução literal desse versículo é que Deus dá com fartura, masbia, da palavra soba, Ele nutre com fartura e abundância cada criatura de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade da criatura. Tudo aquilo que a criatura quer, necessita, etc. Mas aqui, no sentido mais místico e profundo do versículo, ele nos fala que aqui a vontade se refere não à vontade. A vontade que é satisfeita se refere não à vontade da criatura, mas sim à vontade do Criador. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שהוא בחינת רצון העליון לגילוי מלכותו יתברך, ou seja, que ele nutre e abastece a pessoa, ele farta a pessoa de forma satisfatória, com força e energia espiritual, inclusive
para que ele tenha dentro de si o Ratzon Elion, que ele tenha e sinta presente dentro de si a vontade suprema, a vontade divina, a vontade de Deus de revelar-se ao reinado, a soberania divina sobre o mundo, sobre a pessoa. Então, isso que ele nos diz, quando a pessoa se reergue, se levanta, olha para frente, vê divindade, tem esperança nessa reconciliação, nesse reencontro, através disso nós nos tornamos aptos e merecedores, lemasbia lechol chai ratzon, lefia perusha primi, como nós falamos, de acordo com o sentido mais profundo de explicação do versículo, Ratzon kan kai, aqui a vontade se refere não só a satisfazer a vontade da criatura, do ser humano, etc., mas sim al Retzonoid Barach, a vontade do Criador, a vontade de Deus. Vehainu lefish Retzonoid Barach liot melech, porque como a gente explicou, qual o motivo de toda a existência do mundo e qual o motivo de Deus continuar alimentando, nutrindo, fazendo manutenção sobre o universo, é a vontade de reinar, não é? Nos diz, já que essa vontade divina de reinar, o Sibat Kiyum Vechayut Kol Anivraim, ela é a razão e o motivo da vida e existência de todas as criaturas. O que dei liskot leratzon ze, mas para você merecer essa vontade divina que Deus, como que Deus diga, tudo bem, eu quero reinar sobre você também, sobre ti. Isso significa que eu quero estar presente na tua vida, eu quero estar evidente na tua vida, eu quero te mandar brachot, eu quero te mandar bênçãos, eu quero que você perceba a minha presença, a minha atuação, meu reinado no mundo e na tua vida, em forma de saúde, de abundância, de fartura, de sucesso, de nachad, etc. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar alinhados com o Rei, nós precisamos estar alinhados com a vontade divina. Então, isso ele nos diz, já que a vontade de Deus é reinar, isso é a fonte de energia vital para o mundo todo, para todas as criaturas, o que dei liskot leratzon ze, para que a gente se torne merecedor dessa vontade divina, que Deus queira reinar sobre nós. Nós precisamos estar alinhados, isso significa estar subordinados a Ele, estar comprometidos com Ele, estar assumindo esse jugo do seu reinado sobre si, como a gente falou, mesmo que às vezes parece um cargo, parece um fardo pesado, uma carga, né? Tem vezes que eu gostaria de fazer outras coisas, hoje eu não estou afim de cumprir tal mitzvah, etc., mas no final das contas, eu me subordino, me sujeito a isso, porque eu sei que isso é o verdadeiro bem, isso é a coisa ideal, não só para preencher a vontade divina, mas é o bem maior para cada um de nós. Continua o Passuco, ele continua aqui nos explicando de forma mais profunda o Ashrei Yoshvei Beitecha, então ele nos diz a partir disso, Venimshach liot tzadik Hashem bechol drachav, que Deus é justo em todos os seus caminhos, vechassid bechol maasav, e ele é bondoso em todas as suas ações. O que significa isso? Sheafilu bechol maasav, ou seja, em todas as suas ações aqui faz alusão ao Olam Asiyah Gashmit, ao nosso plano terrestre, ao nosso mundo da ação, o mundo da ação física e material. Ou seja, mesmo nesse campo não sagrado, espiritual, elevado, celestial, mas não, mesmo no campo da ação, quando se trata de ação física e material, Chassid Bechol Masab, Deus é bondoso, ou seja, nós vamos atrair a bondade divina, não só no plano espiritual e abstrato, não só no plano sagrado e elevado, mas vamos conseguir trazer isso até o campo da ação física, prática, funcional, material da nossa vida. Yumshach veitpashet bechinat chassid, o chesed elyon baruch hu, ou seja, nós vamos conseguir atrair o chassid Hashem, que Deus é bondoso, ou seja, a primeira sefirá das 7 emocionais, sentimentais, chesed, que se manifeste a bondade divina, a bondade suprema, em todos os aspectos da nossa vida, até no campo físico e material. Isso significa, vechassid bechol maasav, ou seja, que se revele, midat chesed, o atributo de bondade, a bondade suprema, porque como nós falamos, por que Deus quer ser Melech? Por que ele quer reinar? Como a gente falou, ele não quer ser um déspota, imperador. E ele teria poder para isso, de impor, mas não é o que ele deseja. Por que ele quer reinar?
simplesmente para proporcionar o bem para os súditos que somos nós. Por isso ele quer que esse reinado seja aceito da nossa parte de bom grado, de boa vontade. Sheretzonoit barach liot melech, essa vontade divina de ser rei, por isso a gente vai repetir em Rosh Hashanah, a Melech, a Kadosh, etc. E nós vamos evocar o conceito de Melech, de rei, inúmeras vezes na nossa reza. Atraí-lo como rei sobre nós significa possibilitar, ele quer transmitir para nós, ele quer emitir força, vitalidade, energia, saúde, parnassá, mas a gente precisa permitir, a gente precisa querer, a gente precisa se alinhar com ele. Ele quer ser Melech, ele diz como se ele é o rei, ele se torna automaticamente responsável por cada um de nós, os súditos. E é bom estar nas mãos dele, porque ele é todo poderoso e ele é de uma bondade e misericórdia infinita. Mas para isso a gente precisa se comprometer e se alinhar com ele, querer estar dentro do seu reinado, querer se subordinar à sua vontade, assumir o jugo do seu reinado. Então, ele quer ser, sua vontade é liot melech, ser rei, o que significa leashpia chayut lenivraim, emitir vitalidade para todas as criaturas. Isso tudo vem do que? Eino ela chesed chinam, isso é uma bondade gratuita. Novamente, Deus não faz isso por qualquer interesse seu, nem por qualquer necessidade sua, como a gente falou, de forma altruísta. Chesed ze mitpashet lemata mata, e essa bondade infinita de Deus ela se propaga até os níveis mais baixos e inferiores, gam lemassav, até o plano da ação física e material, hemanivraim shebeolam hazeh agashmiki, isso se refere às criaturas inferiores desse mundo físico nosso, anikra olam asiyah, que na linguagem cabalística é chamado do mundo da ação. Então, só resumindo, vamos ver o que nós vimos, falamos até agora, entendemos até agora. Até agora nós entendemos, explicamos o significado espiritual da data de Rosh Hashanah. Nós vimos como nessa data de Rosh Hashanah é atraída uma força vital inédita para toda a obra da criação. Se atrai uma energia divina inédita, uma força vital que vai dar vida e existência para todas as criaturas, para todos nós, não é? E inclusive para o ano todo. E esse é o conceito mais profundo, ou seja, o significado mais profundo do conceito de revelar o reinado divino. Ou seja, saber que na verdade, se a gente vê um mundo funcionando em harmonia, ou a natureza funcionando, as coisas existindo e funcionando, etc., na verdade, tudo isso a gente tem que se conscientizar que tudo isso acontece porque essa é a vontade de Deus, porque Deus reina sobre o universo. Senão isso não estaria acontecendo. Existem filosofias, aqueles que imaginam que Deus até é o Criador, mas que depois ele deu o pontapé inicial e deixou a bola, o globo terrestre girando, e ele se partiu para cima, ou seja, ele não vai ficar se ocupando e se preocupando com um mundinho como esse, ou como criaturas tão insignificantes como nós. Mas dentro do judaísmo absolutamente não é assim. Ou seja, dentro do judaísmo, não só que nós acreditamos, isso é um princípio da nossa fé, que Deus é o Criador do universo, mas Deus também é o regente do universo, e Deus está presente em todos os momentos, e Deus observa tudo o que se passa, e é uma providência divina, etc. Isso significa revelar o reinado divino sobre o mundo, que Hayut Kololamot Mimidat Malchut, como a gente falou, que é a vitalidade que existe no mundo, que faz o mundo funcionar, que faz tudo estar no seu lugar, tudo isso é derivado do atributo de Malchut, de soberania, de reinado divino, a 10ª da Sefirot. Veyot Sheinyan HaMalchut Shakadosh Baruch Hu Yeh Melech Al Nivraim, Hu Yeridah Ve'Ashpala Gdolah V'Ro Yitbarach. Porém, esse conceito de reinado, nós aqui embaixo, seres humanos falíveis e imperfeitos e às vezes arrogantes e prepotentes ou pretensiosos, presunçosos, imagina, eu vou me tornar uma autoridade, eu vou ser eleito, eu vou ser escolhido, eu vou exercer um cargo, eu vou ser rei. Então nós temos ambições, nós temos vaidades, nós temos orgulho. Por quê? Porque nós somos pessoas de carne e osso, mortais, falíveis, imperfeitas e cheias de defeitos, com ego inflado, etc. Mas tudo isso que se aplica a nós em relação a Deus não tem nada a ver. Deus é perfeito por si só, Deus é intrinsecamente
plenamente perfeito, ele já tem a plenitude dentro de si próprio. Como a gente falou, ele não precisa reinar, isso não preenche, isso não realiza, ele não necessita disso. Se ele faz isso, é ao nosso favor, para o nosso benefício e não para o seu, não é por sua necessidade o seu benefício. Pelo contrário, para ele reinar sobre nós é uma decadência, isso é descer de nível, por assim dizer, ele se ocupar com criaturazinhas como nós. O Yeridá ve'ashpala gdolá v'ro yitbarach. Para Deus ser rei do mundo, do universo, olha, eu quero ser presidente de tal país. Para nós, que honra, não é? Que sucesso. Mas para Deus reinar sobre todo o mundo, o universo, não é nenhum hijos, não é nenhuma vantagem, nenhuma qualidade. Pelo contrário, para Ele, na sua grandeza infinita e ilimitada, tudo isso é até um rebaixamento, um grande rebaixamento. O que vai levá-lo a querer reinar? Se para ele é um rebaixamento, a troco do que ele vai, por assim dizer, se rebaixar para reinar sobre nós? Quem tem que despertar, estimular essa vontade em Deus, de mesmo a custo de rebaixamento, atuar entre nós, reinar sobre nós, somos nós próprios que despertamos essa vontade. Tzrichim bnei Israel, ou seja, os filhos de Israel devem leorer keviachol, devem despertar, por assim dizer, em Deus, ratzon etzel HaKadosh Baruch Hu, a vontade não só de reinar, porque para reinar ele precisa se condensar, por assim dizer, se limitar, para atuar entre nós, num mundo finito, limitado, criaturas ínfimas, insignificantes. Então, quem desperta essa vontade de Deus, de estar pronto até de letzamtzem et atzmo, de se restringir, se limitar, para atuar no campo limitado nosso, veliot melech, e atuar aqui como rei do nosso universo, Bnei Israel, são os Yehudim que realizam essa tarefa. O Poalim Zot, e como se faz e como se realiza isso, como a gente estimula essa vontade de Deus, de mesmo a custo de rebaixamento, mesmo tendo que se condensar e limitar, ele vem a atuar e se revelar, reinar sobre nós, como a gente estimula e desperta e motiva essa vontade nele. Poalim Zot, alidei Kabbalat Ol Malchuto Yitbarach, a gente realiza isso demonstrando o nosso compromisso com Deus, demonstrando a nossa aceitação do jugo do reinado divino, demonstrando como nós estamos comprometidos com a realização da sua vontade. E isso significa também fazer chuvá, a gente se arrepender, voltar atrás do caminho contrário, ou seja, que se durante o ano que passou nós tivemos muitos momentos ou atitudes de prikatol, de retirar de sobre si o jugo de Deus, de fazer prevalecer o nosso capricho, o nosso desejo mais do que a vontade suprema, divina, então significa a pessoa aceitar o jugo divino, também se arrepender dessas escapadas, dessas saídas que a pessoa deu quando se afastou, retirando de sobre si o jugo de Deus no ano que passou. Mais adiante ele vai nos explicar, vai nos aprofundar nesse conceito e ele vai analisar a seguinte questão. Na verdade, a gente já tinha dito anteriormente que Deus renova a criação todos os dias. Kadosh Baruch Hu Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, como a gente fala na nossa liturgia, que pela sua bondade Deus renova o ato da criação a cada dia, a cada instante. Apenas que aquilo que ocorre a cada dia é a porção relativa daquele dia, é a cota específica daquele dia de vitalidade para o mundo. Como a gente falou, que em Rosh Hashanah se atrai uma cota global, uma cota geral, uma cota ampla, que vai durar, de vitalidade e de energia divina para todos os seres, criaturas em todos os âmbitos, que vai durar o ano todo. Depois essa cota é subdividida em 12 partes, correspondente aos 12 meses do ano, e depois cada uma dessas partes é subdividida mais em 30 dias, ou seja, destinando uma energia para cada dia, uma energia divina específica para cada dia do mês. Por isso, inclusive, esse é o sentido da gente, mesmo que já se atraiu toda a cota de energia em Rosh Hashanah, a gente continua rezando durante o ano todo e cada dia. Mais do que isso, os nossos sábios disseram, Adam Nidon Bechol Yom, que a pessoa é julgada a cada dia, reavaliada a cada dia. Ou seja, o que significa? Se já foi atraída a cota geral, mas mesmo assim a pessoa continua sendo reavaliada, se ele vai merecer que seja atraída, seja
derivada da vitalidade geral obtida em Rosh Hashanah, aquela cota específica que ele necessita para aquele mês, para aquele dia. Isso é o que ocorre no nosso dia a dia, porque às vezes a cota geral foi obtida, mas quando ela tem que se esmiuçar e se detalhar em cotas específicas, há impedimentos, há interferências, há promotoria, etc. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está viva, tem sua energia, mas há algum bloqueio e aquela força vital que vem do seu cérebro não chega até o olho e de repente a pessoa não consegue enxergar. Ele tem o órgão, o olho, mas tem aqui uma interferência e por isso ele não está conseguindo enxergar. Mas de qualquer forma, ele vai nos explicar em seguida como isso funciona em detalhes, como a gente vai trazendo essa força divina, essas bênçãos obtidas em Rosh Hashanah, como a gente vai traduzindo ou vai concretizando elas na nossa vida, no dia a dia. Se Deus quiser, amanhã nós continuaremos. Enquanto isso, fiquem bem. Tudo de bom para vocês e só boas notícias. Até amanhã, se Deus quiser, às 10 horas.